Boa noite a todos. É um prazer receber vocês aqui em mais um encontro desse grupo. Hoje nós vamos falar sobre educação e quem vai falar com você com muita autoridade é o Lucas Belucci. Não se esqueça de ativar aí o canal, seguir se você gostar do conteúdo e também dar um like para que esse conteúdo possa ir a mais e mais pessoas. Seja bem-vindo, Lucas. Muito bom, muito obrigado. Então, vamos fazer uma oração para começar? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Filho do Espírito Santo. Muito bom. Então, pessoal, a gente teve o Congresso de Educação, agora no sábado, né? O Gabriel deu muitas palestras muito boas, e depois a gente pede para ele gravar também. E eu fiz um resumo histórico, assim, dos principais modelos de educação, e falei um pouco de qual seria, no nosso entendimento, o melhor modelo educacional, né? Então, Aldo, eu sei que a gente gosta muito de estudar filosofia, só que depois que os filhos começam a aparecer, aí a água bate na bunda e a gente tem que se defrontar com esse problema de educação dos filhos, né? Então, aí a gente acabou meio que sendo forçado a encarar esse problema, né, esse estudo. Então, o que a gente percebe, assim, no programa da educação é o seguinte: não é difícil de ver que a nossa geração é um desastre, o nível educacional, né? A nossa educação é um desastre. E aí a gente ouve os nossos pais falando que na época deles não era tão pior, que hoje piorou muito, né? E se a gente conversar com os nossos avós, a gente escuta eles falando a mesma coisa com relação aos nossos pais, que na época deles não era tão pior, não era tão ruim, que da geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós para os nossos pais, o nível caiu bastante. Certo? Então, é uma coisa que já vem acontecendo há algumas gerações, essa queda no nível do ensino. E provavelmente, se a gente perguntasse para o nosso bisavô, ele ia dizer o mesmo, né? Quando o nosso bisavô era adulto e o nosso avô era lá jovem, ele ia falar que piorou muito na época dos filhos deles, né? Então a coisa vem piorando há muitas e muitas gerações, não é de agora. Quando a gente imagina que não tem mais onde piorar... Boa noite, Messênia, seja bem-vinda. Acabamos de começar. Quando a gente imagina que não dá para piorar, sempre é terrível, piora mais um pouco uma próxima geração. E aí, isso nos leva a pensar no seguinte: se a gente for voltando isso, até quando volta? Será que sempre foi piorando, desde o começo da história até agora? Ou será que em alguma época a coisa estava se edificando, geração após geração, e aí houve uma guinada, e aí começou, num certo ponto, né, a coisa começou a piorar de geração após geração. Então a gente tem que fazer um rastreio histórico disso, para tentar descobrir esse ponto, né, se a coisa foi sempre assim, sempre piorando, desde a antiguidade até agora, ou se em alguma época a coisa foi melhorando, e depois, a partir de um certo ponto, começou a piorar. E aí, fazendo esse rastreio, é o seguinte: parece que houve realmente um tempo que as coisas iam melhorando.
Então, nos primeiros séculos do cristianismo, mesmo com a perseguição do Império Romano, parecia que a coisa estava melhorando. Geração após geração, eles estavam edificando e construindo cultura, construindo conhecimento, eles estavam aprofundando o entendimento deles sobre a religião, sobre a cultura, sobre a política, sobre a linguagem, até a queda do Império Romano, mesmo com o Império Romano ruindo, em termos de civilização e de educação, de cultura das letras, a coisa estava progredindo. Até o São Beda, Santo Isidório de Sevilha, o Alcuino, a coisa estava, geração após geração, melhorando. E aí a gente chega num período que muitos historiadores consideram que é um ápice da cristandade, que é um apogeu da cristandade, que é o século XI e XII. E uma parte do século XIII. Mas esse começo do século XIII, onde São Tomás de Aquino está, é como se fosse um último fruto maduro, assim, da árvore antes de entrar o rigor do inverno. Mas já é quase um fruto, né, fora do seu tempo ali. Foi o fruto do século XII, o São Tomás de Aquino. E ali as coisas iam muito bem do ponto de vista cultural e do ponto de vista da educação. Ali você tem esses testemunhos de que as coisas estavam melhorando em termos de nível educacional. Havia progresso. A cada nova geração, as pessoas, olha, conquistamos novos conhecimentos. Conquistamos coisas novas aqui. Construímos, edificamos. Então, ali, depois do século XII, XIII, em 1400 já é um marco, assim, do Renascimento. Então, pela pesquisa, me parece que a partir dali a coisa começa a piorar, geração após geração. Isso está explicado, essa tese que eu estou falando para vocês, não é minha, mas está num artigo do padre Alfredo Sainz. É um padre da Argentina, é um jesuíta, um cara inteligentíssimo, escreveu muitos livros, e o Centro Dom Bosco, aqui no Brasil, tem publicado boa parte dos seus livros, um trabalho editorial, assim, magnífico. Eu recomendo todos. Aí tem um artigo dele que se chama Como Educar Desde a Cátedra. E ele explica isso lá. Então, para resumir, seria interessante a gente entender em síntese alguns pontos chaves do que aconteceu ali depois de 1400 até hoje, para a gente ter uma visão de conjunto, por mais que estamos falando de um período histórico muito longo, mas a gente tem uma visão de conjunto da grande decadência educacional que foi, assim, ladeira abaixo, desde 1400 até agora. Então, a primeira coisa que aconteceu ali em 1400 foi o Renascimento. O Renascimento, se a gente analisar ele sozinho, não parece ser uma coisa tão ruim. Muitos autores cristãos e bons autores têm um gosto pelo Renascimento, têm um certo apreço pelo Renascimento, e é até compreensível. Um deles é o próprio Jacques Maritain, que fala desse humanismo do Renascimento com bons olhos. Então, se a gente olhar esse Renascimento sozinho, parece até uma coisa razoável, não é uma coisa, assim, evidentemente má. Mas, em contraste com o que era no final da Idade Média, o nível piorou muito. Então, a gente tinha ali um apogeu da Idade Média, e depois esse Renascimento significava
a renúncia do homem a Cristo, e agora o homem se voltava sobre si mesmo. Então, o fruto do renascimento era o humanismo. Agora o homem tem que se conhecer. Agora o homem tem que voltar os olhos sobre si mesmo. Então, é o homem guiando o homem. Não é Deus mais guiando o homem. Esse negócio de homem guiando o homem, quando eu escuto essas coisas na minha cabeça, eu escuto assim, automaticamente se traduz na minha cabeça. Cego guiando o cego. Era o homem voltado para si mesmo. Eles diziam, não, agora temos que voltar a resgatar a cultura grega. Mas não é uma verdade inteira, é meia verdade isso. Na verdade, o que eles estavam querendo dizer é, esquece um pouco esse negócio de cristianismo, vamos atrás de outras coisas agora. Porque todos os elementos da cultura grega também estavam presentes na Idade Média. Depois a gente volta nisso. Então, esse passo da Idade Média para o Renascimento foi uma decadência. E isso se reflete na esfera educacional também. Né? Então, o nível de educação caiu. Por mais que você tenha assim, bons escritores, pessoas importantes na história da cultura, o Petrarca, o Erasmo de Roterdã, mas é longe, assim, a gente já está assim, anos-luz de distância de São Bernardo de Claraval, de Santo Alberto, de Santo Anselmo, e do próprio São Tomás de Aquino. Nem se compara. Então, esse humanismo, assim, já foi um primeiro grande passo na decadência da educação. E um fruto desse renascimento, que era uma coisa que acontecia no campo das ideias, né, foi a Reforma Protestante, que, no meu entendimento, mesmo que eu seja católico, mas tentando olhar a coisa de um modo social ali, cultural, né, e respeitando nossos irmãos evangélicos, sem querer falar que está errado porque a doutrina está errada, não por isso. Mas olhando a coisa, foi uma tragédia a Reforma Protestante, porque isso dividiu os cristãos. Então, sem entrar no mérito de quem está certo e quem está errado, mas houve divisão. E mais um novo enfraquecimento do cristianismo ali. E depois ali de décadas, os cristãos brigando entre eles, um dos frutos disso foi o Tratado de Westfália, que se chegou ao consenso de que, então agora ninguém mais discute religião em público. Agora a religião é da porta da sua casa para dentro. Ou seja, novamente o cristianismo perdeu território na sociedade. E se começou ali um processo de secularização. Então, hoje, você vê por aí deputados, políticos, eles enchem a boca para falar, mas o Estado é laico, né? No sentido de, vai embora com o seu cristianismo daqui. Normalmente, eles aceitam qualquer coisa, menos o cristianismo. E o pessoal enche a boca para falar isso, ou seja, os cristãos começaram a perder esse território ali com essa divisão entre católicos e protestantes, e me parece muito claro que a Reforma Protestante foi um fruto dessa cultura renascentista. Foi uma consequência, a coisa eclodiu meio que naturalmente ali. Entre outros fatores que não vem falar agora, como, por exemplo, o financiamento de Lutero por alguns interesses que a igreja, que condenava a usura. Então, havia interesses de que a usura não fosse mais condenada, mas não é uma conversa para hoje, mas só que citar aqui. Então, houve essa consequência que foi a Reforma Protestante. Avançando um pouco na história, a gente teve um próximo grande movimento intelectual, que foi o Iluminismo. Então, o Iluminismo significou isso, uma grande decadência na educação. Então, o Iluminismo eram os caras que falavam assim, olha, todo mundo de agora para trás era todo mundo idiota, era todo mundo ignorante. Ninguém usava razão. Agora temos nós que começaram a usar a razão. Nós somos os senhores da razão. Peraí, mas como que ninguém antes usou a razão, gente? Caramba, a gente acabou de ver, assim, os séculos das luzes do cristianismo, o apogeu da cristandade,
com sumas teológicas, não só de São Tomás, mas várias outras, assim, e tratados de metafísica de altíssimo nível, que nenhum outro período chegou naquilo. E aí esses autores do iluminismo estavam falando que ninguém nunca usou a razão, sendo que o que São Tomás de Aquino fazia era essencialmente usar a razão. Então, assim, o iluminismo foi uma grande mentira, uma grande empulhação. No iluminismo, eles criaram a primeira enciclopédia. Então, essa mentalidade do iluminismo era de ter acúmulo de informação. Era saber quantidade de informação, informação atrás de informação, e não se sabia associar uma com a outra, né? Não se sabia fazer uma análise, não se sabia fazer composição de ideias, nem associações, nem julgamentos, nem raciocínios, era só um negócio enciclopedismo. Ou seja, caiu em relação ao humanismo, caiu muito o nível. Só que, ao mesmo tempo, esse iluminismo era uma coisa sem diálogo e autoritária. A primeira enciclopédia foi feita ali, que foi acho que é o Diderot que fez. E depois o Rousseau teve muitas ideias nesse sentido, de falar que o iluminista ele deveria ser o déspota esclarecido. Alguém de vocês já ouviu essa expressão? Déspota esclarecido, ou seja, ele é o que sabe como as coisas devem acontecer, porque ele é um ser esclarecido, então ele tem que impor aquilo à força, custe o que custar. Se alguém reclamar, vai para a guilhotina. Parece com a mentalidade de alguém hoje em dia aqui no Brasil? Então, existem ali pessoas da alta esfera política, no judiciário, que dizem essas mesmas coisas. Não, temos que ser déspotas esclarecidos. O déspota é o tirano, é o ditador. Isso é a própria palavra, é o significado da palavra déspota. Só que os iluministas são déspotas esclarecidos. Ele não é um tirano qualquer. Então, como ele é uma pessoa esclarecida, em face dos outros, que são pobres e ignorantes, ele tem que mandar prender, e tem que mandar pôr na guilhotina, e tem que fazer tudo na força, não na base do diálogo, do convencimento. Exatamente, são os iluminados ali, com toda a ironia do mundo, a gente falando isso. E aí, conforme essa mentalidade do iluminismo foi tomando conta, né, a gente teve um evento concreto que foi uma encarnação do iluminismo, que foi a Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa foi a década do terror. Então, a grande obra concreta do iluminismo, que seria uma revolução que ia trazer a igualdade, a liberdade, trouxe guilhotina e terror e morte e perseguição. Então, foi uma das primeiras vezes ali aqui no Ocidente que a gente assistiu, assim, episódios de caos e de barbárie. Mas era uma barbárie com elegância, sofisticada, com toda polidez, usando roupas de nobreza e mandando os outros ir para a guilhotina, e os próprios idealizadores do iluminismo acabaram sendo guilhotinados. Isso significou uma decadência educacional, assim, enorme, enorme, enorme. Então, houve, do nível que estava anteriormente, do Renascimento e Humanismo, houve uma nova queda, um novo emburrecimento generalizado, assim, enorme. Então, veja, ali no final da Idade Média, as coisas estavam bem lá. Todo mundo, toda a sociedade era cristã, toda a sociedade era civilizada. Todo mundo, teólogos, não teólogos, a pessoa mais simples, mais humilde, o faxineiro ali da esquina, ele tinha a mesma fé que São Tomás de Aquino. Só mudava o nível de profundidade. No Renascimento houve uma grande queda,
no nível da educação, e depois no iluminismo uma queda muito maior. Aí houve uma queda muito maior. Então, foi uma tragédia para o mundo isso. Foi uma tragédia. Ó, até hoje, já se passaram 200 anos aí da Revolução Francesa, a gente não recuperou. A gente está numa ladeira abaixo, assim, numa derrocada sem fim isso. A gente não se recuperou ainda dessa tragédia que foi a Revolução Francesa. O nível de emburrecimento, estupidificação, essa mentalidade do déspota esclarecido é a que permeia até hoje. Então, né, por exemplo, aí esses youtubers de esquerda famosos, os caras querem dar as regras e decidir quem deve ser preso, porque ele é o iluminado esclarecido. Então, vocês veem que essa mentalidade ecoa até hoje, ali da Revolução Francesa. Então, esse foi um outro grande marco, assim. Né? E depois disso, como se não bastasse, ainda dá para piorar mais. Aí, no século XIX, a gente tem o nascimento ali de muitas ideologias, o nascimento das ideologias modernas, dos totalitarismos, né, a mentalidade eugenista, né, o Spencer, ele pegou a ideia do Darwin ali e fez uma espécie de darwinismo social, aplicou as ideias do Darwin à sociedade. Então, ali já tem, assim, germens de eugenia, a sobrevivência do mais apto dentro da sociedade. É exatamente o oposto da mentalidade cristã, quando o cristianismo tinha uma predominância, uma hegemonia na sociedade. Porque o cristianismo está falando para amar o próximo, para ajudar o próximo, para dar esmola, para dar comida a quem tem fome, para dar bebida a quem tem sede. Né? Então, e além do Spencer, a grande tragédia é o Marx, né? O Marx é um cara que sintetizou toda essas ideologias modernas, a mentalidade revolucionária, e é o pai de todos esses totalitarismos modernos, do comunismo, do fascismo e do nazismo. Para mim, só fazendo uma nota de rodapé aqui de 5 minutos, né? Para mim é muito claro e evidente que o nazismo é uma coisa de esquerda, é óbvio isso. É a coisa mais óbvia do mundo. Os caras de esquerda querem jogar a culpa nos caras da direita só para não assumir o filho, mas o filho é deles. Toda a ideologia, toda a mentalidade nazista, ela é todinha de esquerda. Todinha de esquerda. Esse Estado forte que o Hitler queria fazer é exatamente o mesmo Estado forte que o Stalin tinha feito. A Rússia já tinha campos de concentração. Né? Então, assim, passamos do século XIX, já estamos no século XX, falando das tragédias, né, da concretização que foi fruto dessas ideologias modernas, que seria um materialismo histórico, o materialismo ateu, que é o marxismo. Então, todas essas ideologias materialistas e ateístas. Então, isso culminou em guerras mundiais, em totalitarismos, em comunismo. Isso culminou no pior século da história da humanidade até hoje. Então, às vezes, a gente tem a impressão de que, não, como a gente está no último momento do tempo, a gente está na vanguarda. Não é assim. Ou porque a gente tem, assim, alguma tecnologia, algum domínio da tecnologia, porque a gente usa celular e usa carro. E outras épocas não tiveram isso. Então, a gente tem essa falsa sensação de que a gente está à frente do tempo. À frente do tempo em termos de civilidade, né, em termos de inteligência, em termos de educacionais, exatamente, Ivanildo, e talvez estejamos caminhando para uma terceira guerra mundial, vai saber. Mas
Mas mesmo que não tenha a Terceira Guerra, só essas duas guerras que a gente teve foi o pior século da história da humanidade. Porque só o comunismo matou 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas. É muita gente isso. E eles mataram do próprio povo. Então, né, os comunistas, é assim, não é que eles foram para a guerra, lutaram contra a... Não, eles matavam do próprio povo. O Fidel Castro matou os cubanos. As vítimas do comunismo é o próprio povo onde o comunismo é instalado. E o Mao Tse Tung na China matou mais de 50 milhões de pessoas. O Stalin, além de matar o próprio... É triste mesmo, os relatos da China lá, né? E você vê, Ivanildo, tudo isso é fruto dessas ideologias modernas, do marxismo e o materialismo, e isso refletiu também na educação. Então, o nosso nível educacional, ele é também derivado dessa cultura geral, que está nas classes falantes, nos filósofos, nos pensadores. Então, o nível educacional caiu muito. Você vê que a Rússia fez campos de concentração e depois o Hitler fez campo de concentração só para agradar lá e se mostrar um menino bonzinho para o Stalin. Ele estava querendo puxar o saco, tá falando, olha como eu sei fazer também. Ele estava querendo agradar os comunistas na Rússia. O nome do Partido Nacional Socialista, era um partido socialista. A única diferença ali do socialismo alemão para o comunismo soviético era que o Hitler queria fazer, era um socialismo nacionalista, e o comunismo soviético era internacionalista. Era a única diferença, o resto era tudo igual, a mentalidade, a visão de mundo. O Hitler tinha um ódio dos capitalistas, um ódio dos judeus, porque os judeus representavam essa elite financeira e capitalista, e aí e eram eugenistas como os comunistas são eugenistas. O que tem de pior, a maior tragédia na história da humanidade é essa mentalidade revolucionária da esquerda. Isso é a completa desumanização, é a completa barbárie, é a completa indecência, imoralidade e covardia. É a covardia colocada como modelo a ser buscado. Nem os bárbaros da antiguidade tinham essa covardia que a mentalidade revolucionária tem hoje, de perseguir e matar inocentes. Então, e toda essa tragédia se refletiu no nível educacional. Também no século XX, a gente tem a ascensão do sistema financeiro e das grandes fundações. Então, o século XX é uma moeda de duas caras ali. Então, ou você é um revolucionário marxista, ou você é um agente, assim, que tem que seguir o curso ditado pelos globalistas e ter uma vida voltada para o mercado de trabalho, uma educação voltada para o mercado de trabalho, não tem outra opção. Então, se hoje, na nossa época aqui, se abre as redes sociais, ou é um cara de esquerda, marxista, querendo fazer revolução e reclamando do grande capitalismo, ou se não é isso, é um cara vendendo curso de ganhar dinheiro na bolsa de valor, curso de empreendedorismo, de investimento. Parece uma praga esse negócio de curso de empreendedorismo e investimento. Não tem outra opção. Então, ser de direita, em certa medida, os liberais hoje, eles são uma boa parte da direita, significa que temos que ser empreendedores, temos que dar educação financeira para os filhos, ensinar os filhos a ir para o mercado de trabalho e ocupar posições de destaque, e todo o resto é ignorado e esquecido, como se o ser humano fosse isso, fosse ir para o mercado de trabalho. Então, ou seja, a nossa educação hoje é o desastre completo. É irremediável.
irrecuperável. Exatamente, Ivanildo, o esquecimento do nosso fim último. Não existem mais palavras como a sabedoria, como prudência, né? E dentro do próprio cristianismo as coisas estão contaminadas e enfraquecidas com esses males do mundo. Infelizmente. Claro que a igreja segue intacta, apesar de nas aparências, a igreja é santa. Apesar de toda essa contaminação que a gente vê. Aí isso fica para um outro dia, senão a conversa vai longe aí. Então, me parece que o problema, assim, da educação moderna, ou dessa educação atual em que a gente se encontra, não tem solução. E eu tive vários professores que também pensavam do mesmo jeito. Né? O professor Olavo também dizia isso sem o menor receio. Eu tive um outro professor, que foi o José Munir Nasser, e também dizia isso. Tem uma palestra dele muito boa, que é a palestra de lançamento do Trivium, que ele deu na Realizações. Então, quem não assistiu, assista. Ele também fala isso lá. Vejam que é uma série, assim, de grandes momentos históricos de decadência. Foram 3 grandes revoluções da Idade Moderna. A Reforma Protestante, a Revolução Francesa e a Revolução Comunista, que refletiram numa decadência educacional muito grande. Ou seja, então, óbvio, né, que hoje é esse estado, assim, a escola é um lugar onde as crianças vão para aprender a malícia, para aprender, quando não é o banditismo explícito, vão para aprender a violência, agredir professor, onde ninguém aprende nada, e o Estado é obrigatório, né, o Estado diz que isso é obrigatório enviarmos essas crianças para lá, é quase uma escola do crime, e os professores, coitados, são boas pessoas, de boa vontade, pessoas desejosas de ensinar, e não tem a menor condição, não tem infraestrutura nenhuma, não tem segurança nenhuma, né, o salário, assim, horrível. Me parece que a profissão mais importante que a gente tem na sociedade é a do professor, e é o pior salário. Então, né, as melhores pessoas, as mais capacitadas, digamos assim, né, as que têm os melhores talentos, raramente você vê alguém com boas condições intelectuais que deseja ser professor, porque você não tem reconhecimento social nenhum, você não tem nada, você não tem salário, você não tem nem segurança, significa que você vai ser agredido pelos alunos. Então, todas essas, né, as melhores pessoas hoje, né, que eventualmente sempre aparecem pessoas mais inteligentes que a média, essas pessoas mais inteligentes que a média, elas querem escolher outras profissões, ou quer ser médico, ou quer não sei o quê, ou dentista, ou advogado, ou piloto de avião, mas professor ninguém quer ser mais. E isso acaba sendo ocupado como uma sobra, assim. Então, é um negócio triste, deprimente, decadente e lamentável. Todo o sistema agindo contra, impedindo para que, de alguma maneira, haja alguma boa educação em algum lugar. Exceto alguns pequenos grupos isolados e à margem do sistema, como a gente aqui reunido e tentando estudar e entender alguma coisa. Então, se a gente considerar toda essa decadência aí nos últimos 600 anos, e se a gente está buscando uma boa educação para nós e para os nossos filhos, a gente tem que olhar quais são esses elementos ou quando havia uma boa educação, que era ali no final da Idade Média. Então, o que tinha ali que fazia ou que garantia uma boa educação? O que era? Era porque tinha cristianismo, ou era porque eles tinham igrejas, ou era por qual motivo? O que tinha ali que fazia com que havia uma boa educação e agora a gente se perdeu? Agora isso foi perdido.
Então, ali tem muitos elementos que garantem que a gente tenha uma boa educação, e que o mais legal é que é possível a gente restaurar esses elementos. Isso não significa um saudosismo da Idade Média. Não significa que agora a gente vai vestir uma fantasia de cavaleiros templários e vamos voltar à Idade Média. Não é isso. Não, mas dá para olhar o que eles faziam de bom e copiar algumas coisas, né? Então, o que tinha lá de bom? A primeira coisa, é óbvio, e que é o mais evidente, que todo mundo vai concordar com muita facilidade, era que era uma sociedade plenamente cristã. Não era uma sociedade teocêntrica no sentido político, mas era uma sociedade teocêntrica no sentido cultural. Existia uma centralidade da fé. A fé era uma coisa central e pública. Toda a sociedade respirava a fé cristã. Era uma coisa central e tinha uma unidade. Existia uma unidade na sociedade em função da fé. A fé cristã não é qualquer fé. Então, para a gente entender bem isso, a gente tem que olhar o cristianismo com os olhos da pessoa que mais olhou e entendeu o cristianismo. Para a gente entender como isso chegou num nível tão elevado. Então, talvez a pessoa que mais tenha entendido o que é o cristianismo, fora o próprio Cristo, óbvio, sem contar o Cristo, sem contar os apóstolos, né? Muito provavelmente a pessoa que mais entendeu o cristianismo, que deu toda a doutrina do cristianismo, que escreveu as cartas, e que as suas cartas fazem parte do Novo Testamento, é o São Paulo. Então, se a gente quer entender o cristianismo de forma plena, sem ficar faltando partes, para ficar aquele negócio manco, igual infelizmente acontece muito hoje em dia, a gente tem que olhar o cristianismo como São Paulo viu o cristianismo. E aí tem o seguinte, São Paulo, ele tinha 3 pilares ali. Era um tripé. O cristianismo foi assentado em São Paulo sobre 3 tripés. Sobre um tripé, né? 3 pernas. Do qual faziam parte da sua formação. O primeiro é a cultura hebraica. É a religião hebraica. São Paulo, ele era judeu, era fariseu, conhecia de trás para frente toda as Sagradas Escrituras e a tradição religiosa dos judeus, era aluno do Gamaliel, que era um dos professores ali, rabinos mais famosos e respeitados do seu tempo. Então, ele tinha um pleno domínio da religião judaica. Isso é uma das pernas do tripé. O outro ele era um cidadão romano. Então, isso significa que ele conhecia o governo romano, ele conhecia a organização do Estado romano, do qual o direito é um dos elementos, mas não é só o direito romano. Eu entendo que é principalmente o governo, é a organização do Estado. Então, ele conhecia isso muito bem, né? Teve um episódio ali que os judeus estavam querendo entregar ele, as autoridades prenderem, estavam denunciando ele, o pessoal foi prender ele, ele fala, opa, mas eu sou cidadão romano, hein? Vocês tomem cuidado, vocês me respeitem que eu conheço os meus direitos. Havia direito. Hoje aqui no Brasil não existe mais direito nenhum. A polícia prende quem quer, do jeito que quer, sem direito, sem lei, sem nada. Mas ali, então, mesmo com toda
a perversidade, a atrocidade que o Império Romano veio a acontecer na perseguição aos cristãos, mas existia um Estado, existia um governo. Hoje em dia, as pessoas falam assim, não, a nossa civilização foi fundada sobre 3 pilares, né, a moral judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega. Não é exatamente assim. Veja, isso não é assim a civilização ocidental. Isso daí é o tripé do cristianismo, não é da civilização de modo genérico. Enquanto a civilização se aproximou do cristianismo, mais a gente se assentou sobre esse tripé. E mais as coisas deram certo. Conforme a gente tentou se afastar disso, não da civilização, ou não desse tripé, mas conforme a gente se afastou do cristianismo, mais as coisas pioraram. Isso é, historicamente, assim, notável, né? E o cristianismo é um fruto desses 3 elementos aí, do quais São Paulo representava muito bem. E aí o terceiro elemento, que eu não tinha falado ainda, é a cultura grega, porque o São Paulo, ele cresceu numa cidade portuária. Então, na época, né, ele conhecia gente de todo mundo, chegavam e saíam navios do mundo inteiro. Então, ele acabou conhecendo todas as histórias do povo grego, a cultura grega, provavelmente muitos mitos. Tinha um bom conhecimento na língua grega, que, inclusive, ele escreveu todas as cartas em grego. Né? Então, mesmo São Paulo sendo judeu e escrevendo a carta aos judeus, a carta aos hebreus, ele escreveu em grego. Então, todas as cartas ele compôs em grego. Então, ele tinha um pleno domínio do grego. E isso é muito interessante. Então, esses três elementos são a base do cristianismo. A gente só chega na plenitude do cristianismo se a gente estiver assentado sobre os três. Mas o que importa é o cristianismo. Não quer dizer que a gente tem que ficar nesses 3. Mas o cristianismo ele só vai florescer plenamente se ele estiver apoiado sobre esses 3. A gente vai chegar à plenitude do cristianismo assim. E, inclusive, na inscrição na cruz de Cristo, estavam escritos nessas 3 línguas. Então, na cruz de Cristo, se pregava, era costume, se pregava uma inscrição na cruz do condenado, o motivo da condenação. Se era um ladrão que roubou isso, aquilo, ou qualquer outro crime, e aí na cruz de Cristo eles precisavam pregar alguma coisa. E aí vai pregar o quê? Jesus era inocente. Aí acabaram escrevendo ali na cruz, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E escreveram nas 3 línguas, escreveram em hebraico, escreveram em latim, que era a língua do Império Romano, e escreveram em grego, escreveram nas 3 línguas. Quando os soldados romanos provavelmente escreveram, aí quando os rabinos judeus viram, eles falaram, não, mas não era para escrever que ele é o rei dos judeus. Muda lá, é para escrever, ele diz que é o rei dos judeus, não é que ele é. Aí os soldados romanos falaram, não, agora já escrevi assim, vai ficar assim. Então, é curioso que é a providência divina que fez isso. Os rabinos queriam que mudasse. Não é que ele é o rei dos judeus, ele diz que é. Aí os soldados falaram, não, agora vai ficar assim. Então ficou assim, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. E está escrito nas 3 línguas. Então, seguindo, para não ficar tão cansativo, já estamos gravando essa conversa entre a gente, já é 10 da noite, todo mundo com cara de sono aí. Um dos elementos dessa cultura grega, que é interessante para a gente citar hoje, que tinha ali na Idade Média, quando a educação chegou no seu mais alto nível, de acordo com o meu entendimento, não que alguém discorde, não tem problema, mas segundo o que eu entendo, até hoje, me parece que a educação chegou no seu mais alto nível ali. Tinham elementos importantes da cultura grega, que o próprio cristianismo absorveu, não só a filosofia grega,
também a filosofia grega. Na cultura, a gente absorveu a noção de areté, que é a virtude. Isso era uma coisa muito clara, né, era muito consciente para os gregos. A formação da virtude, né, que eles chamavam de areté, é a palavra grega para virtude. Isso o cristianismo incorporou. Na cultura grega, tem um livro muito bom, que é a Paideia, do Werner Jäger. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que o homem grego, ele não nascia grego, ele se tornava grego. Ele se tornava grego pela aquisição de toda essa cultura. E é muito interessante, porque isso é inédito na história da humanidade, e isso é uma coisa que é igual no cristianismo. O cristianismo repetiu essa mesma ideia. Não foi uma coisa original do cristianismo. Já havia ali na cultura grega. Então, no cristianismo é a mesma coisa. Ninguém nasce cristão. A gente se torna cristão. A gente se torna cristão pelo batismo e pela prática dos mandamentos, dos preceitos evangélicos. A gente se torna cristão. Uma outra coisa interessante é que as virtudes cristãs, né, as virtudes que a igreja ensina, a gente tem 7 virtudes, divididas nas virtudes teologais e nas virtudes cardeais. As virtudes teologais são a fé, esperança e caridade, e que são infusas, são virtudes infundidas direto por Deus. Ninguém pode causar a fé em si mesmo, ninguém pode ter fé por si mesmo. A fé, esperança e caridade são virtudes que Deus infunde, então, que vem do alto. Então, antes do cristianismo, não tinha a menor possibilidade de alguém ter tido fé, esperança e caridade. A não ser que Deus tivesse infundido em alguém e ninguém ficou sabendo. Provavelmente, ele fez isso com os profetas, né, e os personagens do Antigo Testamento, mas não era uma coisa explícita. E as outras 4 virtudes, que a gente chama de virtudes cardeais, né, que toda aula de catequese, as crianças de 5, 6, 7 anos, elas aprendem, né? As 4 virtudes são a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. Então, essas são as virtudes do cristianismo. E depois a fé, esperança e caridade. E uma coisa muito legal é o seguinte, gente, essas 4 virtudes, nessa ordem, com esse sentido, o entendimento que a igreja tem dessas virtudes é o entendimento do Aristóteles, né, que talvez seja assim o ápice ali da cultura grega, é o Aristóteles. Aristóteles, depois de São Tomás de Aquino, provavelmente foi a pessoa mais inteligente que já existiu na história da humanidade, e vai ser difícil ter outro Aristóteles, né? Então a gente tem assim, o Aristóteles é um São Tomás de Aquino antes de Cristo, e o São Tomás de Aquino é um Aristóteles depois de Cristo, daria para dizer. E o Aristóteles que foi a pessoa que entendeu essas virtudes com muita clareza. E a igreja simplesmente endossou o entendimento dele e usou exatamente as 4 virtudes que ele escreveu sobre elas. Né? Eu estou falando isso para justificar para vocês a importância desse elemento da cultura grega que a igreja absorveu, que o cristianismo absorveu. Certo? Então, aí mais um último ponto dessa cultura grega é o domínio da linguagem, que foi iniciado e desenvolvido quase plenamente ali pelos gregos. Claro, os cristãos ali nos primeiros séculos também desenvolveram muito, né, muitos escritores romanos também, o Virgílio, Quintiliano, Cícero, mas esse domínio da linguagem foi iniciado entre os gregos, entre os filósofos gregos. E aí esse domínio da linguagem, ao longo dos séculos, ele tomou uma forma de que a gente se chama de trivium. Então, o trivium, que são disciplinas das 7 artes liberais, o trivium e o quadrivium, era um elemento central ali na educação. Então, isso era uma das coisas que eu queria citar aqui. Então, se a gente quer fazer alguma coisa que seja uma educação de excelência, a gente deveria prestar atenção nas artes liberais, no trivium e quadrivium.
Algumas pessoas poderiam dizer assim, mas isso não funciona mais hoje em dia, isso é romantismo pedagógico. Cara, eu não vou tentar refazer a Idade Média, mas se esse modo de educação básica funcionava bem lá, e se eu não sou proibido de fazer isso em casa, eu não sou proibido de dar catequese para o meu filho em casa, eu posso ensinar. Não existe uma lei que, tipo assim, é proibido aprender russo. Eu posso estudar russo sozinho aqui em casa. Qualquer um pode aprender, ou aprender a jogar xadrez. Não precisa ter uma chancela do Estado para aprender alguma coisa. A gente é livre, gente. Nós somos livres por enquanto, em certos aspectos. Nós temos essa liberdade intelectual. Isso Adler fala no Como Ler Livros. Olha, vocês são livres para aprender o que vocês querem. Não fiquem esperando o Estado autorizar ou o Estado reconhecer. Então, eu tenho um amigo que gosta de desenho japonês, de anime, ele gosta de assistir Naruto, e aí ele foi aprender o japonês, e ele sabe japonês, sozinho, aprendeu sozinho em casa, não precisa ficar esperando ninguém falar, não precisa ficar esperando o Estado reconhecer. Ah, mas o Estado não reconhece. Tá, e daí? Não reconhece, mas ele sabe japonês. E a mesma coisa o Trivium e o Quadrivium. Então, se nós somos pais de família ou interessados em educação, né, que estamos buscando essas coisas e que vemos que são coisas boas e de excelência, nada impede que a gente tente estudar e tente entender como que a coisa era feita e absorver elementos na nossa educação que a gente já tem aqui no dia a dia, ou no homeschooling, ou no colégio. Entendem isso? Então, eu não estou colocando um horizonte assim, não é uma coisa idealizada, distante, inalcançável, não. Vamos olhar para esse Trivium e Quadrivium, entender isso e absorver isso na medida do possível. Né? Então, esse era um dos principais elementos que tinham ali e que a gente deveria prestar atenção e estudar. O Trivium e o Quadrivium são chamadas de artes liberais porque, nesse sentido, de que elas são ferramentas da educação que libertam o homem e o deixam aptos a aprenderem quaisquer outras coisas depois. São ferramentas universais, assim, de aprendizado. O cara que tem um bom domínio do Trivium e o Quadrivium, ele vai ser capaz de aprender qualquer outra coisa depois. Nossa, eu preciso trazer um outro chá para mim, quentinho. Obrigado. Mas, olha, então, essa era a principal coisa que eu queria falar hoje aqui na nossa conversa. Era do Trivium e do Quadrivium, mas não vai dar para se aprofundar muito, é só citar. Mas tem uma coisa interessante, não é o Trivium e o Quadrivium de qualquer maneira. Hoje a gente vê muita gente estudando e tentando buscar isso, mas parece uma coisa academicista. É só como se fosse teses de mestrado e doutorado que você pega para ler, aquele negócio chato, assim, aquela linguagem de... Sabe, a gente, para escrever uma tese de mestrado, tem que ser chato, senão os professores não aceitam. Senão não fica com cara de tese de mestrado. Tem que ser naquela coisa horrorosa, assim. Então, o Trivium e o Quadrivium não dá para ser entendido nesse sentido. É um domínio da linguagem que tem que estar subordinado ao cristianismo. Esse é o ponto-chave. Um domínio da linguagem que tem que estar subordinado à fé. Senão, não é o Trivium e o Quadrivium que eles faziam. Senão, a gente não vai ter os mesmos resultados. Então, por exemplo, depois de 1500, o mundo estava um caos. Aí os jesuítas colocaram isso na sua educação. Né? Mas os jesuítas não tiveram todo esse cuidado, e não era tão fácil também, já era um mundo decadente na fé. Então teve muita gente ali que teve uma cultura letrada de altíssimo nível, que estudaram com os jesuítas, mas depois eram pessoas perdidas na vida. Aconteceu. Porque o mundo já não tinha mais essa centralidade da fé, em que havia ali no final da Idade Média. Então, o Trivium e o Quadrivium, subordinados à fé, esse é o elemento
assim, mais importante que eu vejo para uma boa educação. Um dos, né? Um dos. Mas é um elemento muito importante. Interessante isso. O trivium e o quadrivium, só para citar, eu sei que todo mundo já conhece, mas para ficar dito em voz alta aqui, né, o trivium são as artes da linguagem, que é a gramática, a dialética e a retórica. E o quadrivium, as artes das coisas, da coisa externa ao homem, que é aritmética, geometria, música e astronomia. Existe um sentido, assim, do trivium, né? O trivium é um domínio da linguagem, e o quadrivium é um domínio da matemática. Então, é basicamente português e matemática. Se a gente tiver um bom entendimento do português e um bom entendimento da matemática, né? Então, para o português, a gente tem que conhecer as regras dessa escrita, saber o que escrever e escrever bem, com elegância, com eloquência. Isso é a gramática, a dialética e a retórica. Saber as regras do que se escrever, a gramática, saber o que escrever, que é a dialética, e escrever com eloquência, que é a retórica. Né? Dizer o pequeno com humildade, dizer o grande com majestosidade, com pompa, não de modo fingido e forçado, mas com elegância. Então, toda essa eloquência é o dever da retórica. Se estamos dizendo coisas verdadeiras e grandiosas, devemos saber dizer desse modo. E se estamos dizendo coisas pequenas e simples, devemos saber dizer desse modo, né? A retórica sempre foi um problema, assim, de discussões públicas, era o discurso público. Como hoje a gente precisa ter esse domínio para conseguir conversar com as pessoas e explicar para as pessoas esses problemas políticos dos quais a gente está vivendo hoje, como, por exemplo, do passaporte sanitário. É uma aberração, é um absurdo. Então, se a gente tiver um bom domínio da língua, um domínio da linguagem, talvez a gente tenha mais chance de conseguir explicar para amigos, para vereadores, né, esse problema passaporte sanitário e quaisquer outros. Só estou dando um exemplo, veja, de como é útil e importante esse estudo do trivium. Então, são ferramentas, assim, que a gente teria proveito em todas as situações, assim, até hoje. Não é uma coisa que ficou lá, morta na Idade Média. E o quadrivium é um negócio muito interessante, porque o quadrivium é a matemática. Mas a matemática, ela tem duas grandes áreas. Existe a matemática do contínuo e a matemática do discreto. Matemática de números discretos é a aritmética. E a matemática do contínuo de linhas é a geometria. Então, temos aí as duas disciplinas do trivium. E aí tem mais uma coisa interessante. A gente pode acrescentar um componente do tempo. Quando a gente usa esse componente do tempo, a gente acrescenta o componente temporal, a aritmética e a geometria, a gente vai ter as outras duas disciplinas do quadrivium. Então, quando a gente adiciona o componente do tempo à aritmética, a gente vai ter a música. A música é uma matemática no tempo, né, quando você tem ela desenvolvida temporalmente. E quando a gente tem o componente do tempo acrescentado à geometria, a gente vai ter a astronomia. A astronomia, para os filósofos gregos, era a coisa mais sagrada que tinha. Porque pela astronomia, era o que a gente mais se aproximava de Deus. Pela astronomia, eles entenderam que tem que haver Deus. Né? O céu era uma coisa sagrada, divina para eles. E eles não estavam tão errados, não. O céu físico,
a imensidão e a beleza, a constância, né, a riqueza do céu físico é um símbolo do céu. O céu físico, material que a gente vê, é um símbolo do céu, do paraíso, da grandeza de Deus. Então, é interessante, quando a gente acrescenta esse componente temporal, a geometria, a gente tem essa astronomia, mas não é a astronomia moderna, a disciplina da física moderna de astronomia. Seria a palavra certa mesmo, não tenham preconceito com isso, é astrologia. Essa é a disciplina do quadrívio, é a astrologia. Ou, se alguém se escandalizar, não quiser usar essa palavra, poderia dizer astronomia tradicional. Não é essa astronomia moderna, da física moderna, do qual eu estudei isso na minha faculdade, né, como eu fiz física, eu fiz lá a astronomia moderna, da física moderna, mas não tem absolutamente nada a ver com a astronomia tradicional, ou a astrologia, é a disciplina do quadrívio, uma astrologia que era a disciplina mais importante para os gregos. Então, mas você veja que interessante como todas essas 7 artes liberais, elas têm uma unidade, têm um sentido, né? É praticamente português e matemática, como da matemática se deriva todas as 4, e como esse português se divide nessas 3. Então, é a realidade do invisível e a realidade do visível. O trivium trata da linguagem, que é uma coisa invisível, e o quadrivium trata da realidade visível. E aí, gente, para encerrar essa parte da exposição, eu vou citar aqui para vocês um trecho do Jean Leclerc. Eu estou com esse livro aqui, O Amor das Letras e o Desejo de Deus, do Jean Leclerc. E ele fala sobre a importância das artes liberais ali na Idade Média. E o quanto essas artes liberais estavam subordinadas à fé, que é a coisa mais importante que eu chamei a atenção para vocês aqui. Senão a coisa não funciona do mesmo jeito, a gente não vai obter os mesmos resultados. Não há nada de mais feliz neste mundo do que se alimentar da palavra divina. A alma que crê, que espera o repouso após o labor, no caminho da sua peregrinação, infunde em si a palavra de Deus como o depósito da sua esperança. E por isso, desde já, aproxima-se da pátria. De igual modo, é preciso constantemente entregar-se às disciplinas filosóficas, isto é, aquelas que consistem em realidades e não somente em palavras. Elas persuadem do desprezo por aquilo que passa e do amor da eternidade. Elas ensinam a caminhar no espírito, a opor-se às exigências da carne. Elas inculcam o amor divino, o culto do invisível, o ódio do mundo, o amor perseverante do verdadeiro, a aversão ao erro. Somos chamados, de São Paulo, na liberdade. Sirvamos, portanto, nosso rei pelos estudos liberais. Isso está condicionado a que as artes liberais nos orientem para a ciência divina. A literatura deste mundo pode ornar nossa alma, nosso estilo, desde que saibamos ordená-lo ao culto divino. Então... Mostra de novo a capa. Aqui, Elaine. Esse livro aqui é um tesouro. Podem comprar, vocês vão se deliciar. O Amor das Letras e o Desejo de Deus, do Jean Leclerc. Obrigada, Lucas. E aí, como é que vocês estão, assim? Estão cansados? Aguentam mais 20 minutos? Vamos embora, está muito interessante. Então vamos. E aí, uma outra coisa muito legal, que eu gosto muito, que tem ali na Idade Média, é o predomínio do símbolo. Então, o predomínio do símbolo era uma coisa que tinha ali na Idade Média,
e que se perdeu gradativamente após o Renascimento. E hoje se perdeu por completo. O Aldo também, eu sei que é uma pessoa que gosta muito desse assunto, estuda, a Edivânia gosta muito disso, estuda, o Gabriel também. Várias pessoas aqui do nosso grupo já conhecem, estudam isso. Então, o predomínio do símbolo. E aí, do que se trata isso? O símbolo é o seguinte: ele é um sinal visível de algo invisível. Isso é o símbolo. O símbolo é algo que une a realidade visível e a invisível. Então, para dar um ou dois exemplos disso, é como a modéstia das mulheres. Então, as mulheres se vestem com modéstia. O que é a modéstia, por definição? A modéstia é um sinal visível e exterior da pureza que é invisível e interior. Então, a modéstia é um sinal visível da pureza que é interior. É um sinal da pureza, a modéstia. Ou seja, só faz sentido, as senhoras e as moças, jovens também, claro, se vestirem com modéstia, porque aquilo é um reflexo da pureza de coração delas, da pureza interior. Então, por isso, elas usam saias ou roupas mais largas, elas cobrem todo o decote, elas se vestem, eventualmente usam véu na missa. É um sinal de modéstia. Essa modéstia é um sinal da pureza interior. Olha que interessante. Se a pessoa só usa essas roupas sem essa pureza interior, não fica uma coisa esquisita, caricata. E ela não vai querer. Normalmente, essa mulher que não tem essa pureza interior, ela não vai querer. E o contrário também é verdade. Se a gente ficar tentando forçar ela a usar sem ela querer, também não vai dar muito certo. Não, agora você tem que se vestir assim porque é uma regra imposta da igreja. Você só vai assustar essa pessoa, ela não vai querer se vestir assim. Mas conforme ela vai se aprofundando na vida de oração, ficam exatamente úteis. Hoje tem muita confusão mesmo, em todos os sentidos, de todos os modos. Exatamente, aí fica um negócio fingido, fica um negócio postiço, mas naturalmente, quando a gente vai se aprofundando de vida de oração, e eu não estou, cada um vá no seu ritmo, não adianta a gente tentar fazer as coisas forçado, porque vai ficar fingido, vai ficar caricato, vai ficar um horror. Não façam, deixa a coisa aí, vão se aprofundando nessa pureza. Conforme a gente vai se aprofundando na vida de oração, a gente vai ganhando essa pureza, e naturalmente a gente vai tendo esse desejo de se vestir com mais modéstia. Tem a música lá do 13 de maio, quem lembra aí? Os pastorinhos de Fátima, uma das estrofes da música é: vestir com modéstia, com muito pudor, olhai como veste a mãe do Senhor. Então, Nossa Senhora é um exemplo de modéstia. Eu não consigo imaginar Nossa Senhora com alguma outra roupa, a não ser com todo o corpo coberto, sempre, em todas as aparições, e ela não é uma religiosa que fez voto de usar o hábito e está sempre com o mesmo hábito. Nossa Senhora tem uma elegância única, maravilhosa. Em cada aparição ela está com uma roupa diferente. Cada vestido um mais maravilhoso que o outro. Ela está sempre com roupas diferentes. Mas em todos eles ela está numa modéstia assim extrema, que reflete, que você olha e fala: nossa, só pode ser alguém de uma pureza muito, muito grande. E aquelas roupas ali são um sinal visível dessa pureza que é invisível. Então, isso para dar um exemplo para vocês do símbolo. Então, o símbolo é algo que é um sinal sensível e visível de algo que é invisível e que une essas realidades. Então, o mundo ali na Idade Média, ele era um mundo que tinha uma cosmovisão simbólica. Isso o Antônio Rui Marinho, na Teologia da Libertação, na Teologia da
da perfeição cristã, ele diz isso, ele fala isso da Idade Média. O Tanqueray, no compêndio de teologia cética e mística, ele diz isso da Idade Média. O padre Alfredo Sainz, num outro livro, ele também diz isso da Idade Média, que é esse livro aqui. Também publicado aí recentemente pelo Centro Dom Bosco. Então, eu vou citar aqui uma passagem do padre Alfredo Sainz, que ele fala dessa cosmovisão simbólica que era predominante na Idade Média, e a gente perdeu isso depois. E esse, eu vejo, é um dos elementos essenciais para a gente ter uma educação de excelência. Sem essa cosmovisão simbólica, a gente cai numa esterilidade academicista. Então, aí a gente está lidando com letras mortas. Não vai ter aquela fragrância do ensino católico de que diz a Divino Illius Magistri. Não tem aquela fragrância católica do ensino católico. Não tem aquele perfume, não tem aquela fé viva, brilhante, radiante. Em grande parte, eu acho que é por causa dessa perca do conhecimento simbólico. Então, para citar aqui o padre Alfredo Sainz, existiram, antes de tudo, sociedades fundadas no mito, isto é, nos seus valores fundamentais, sua concepção de vida do homem, da sua história, dependiam de tal ou tal mito. Isso ocorreu de modo especialmente no Oriente, particularmente na Índia. Com frequência, esses mitos fundacionais, apesar de erros que incluem, não carecem de grandeza e harmonia, constituindo verdadeiros sistemas poéticos religiosos, etc., etc. Existiram também sociedades fundadas na razão. A primeira delas apareceu com Aristóteles, cujo ensinamento determinou na Grécia o triunfo da razão sobre o mito. Do mesmo modo, o Império Romano foi uma sociedade racional, etc., etc., etc. O racional que vence o mítico resulta um autêntico progresso, porque o mito é estático, não evolui. Por outro lado, a razão, por ter de estar atenta às mutações do real, incluiu a possibilidade de desenvolvimento, de aprofundamento. Aí que vem a parte interessante, o que vem em seguida. Finalmente, depois dessa idade da razão, do domínio da razão, apareceu, finalmente, sociedades fundadas no mistério. Olha, o cristianismo é a sociedade fundada no mistério. Tudo no cristianismo é um mistério. No rosário, nós meditamos os mistérios do rosário. A encarnação do verbo é um mistério, né? Tudo no cristianismo, a vida de Cristo é um mistério. A encarnação, a morte, a ressurreição de Cristo é um mistério e assim por diante. Finalmente, as sociedades fundadas no mistério, sendo ele a explicitação mais rica do real, da verdade revelada, sociedades que nele se baseiam serão mais perfeitas. Historicamente, a sociedade judaica foi a primeira a encarnar o mistério em seu tecido social. Deus se manifestou ao povo que havia escolhido, estabelecendo com ele uma aliança sobre a base dessa revelação mística. Igualmente, desse gênero é a sociedade islâmica, ainda que nela o mistério se misture com o mítico. Resta-nos, e aqui aterrissamos no tema do nosso especial interesse, a sociedade fundada sobre o mistério mais pleno, mais completo, que é o cristianismo. Porém, como bem inclui Lamas em sua profunda análise, essa sociedade não deixou de lado a razão, mas estabeleceu um diálogo fecundo entre o mistério e a razão, buscando sua harmonia. E nós poderíamos acrescentar que, de certa maneira, assumiu também aquilo que havia de valoroso e palpitava nos antigos mitos, acolhendo por vezes seu vocabulário, dissociado, é óbvio, dos erros que poderia abrigar. Como o mistério está intimamente unido ao âmbito cultural, pode-se afirmar que a civilização medieval foi essencialmente uma civilização litúrgica, no sentido lato do termo, uma civilização do gesto e do símbolo. Encerrei aqui a citação. Olha que legal, ali na Idade Média a gente tinha esse predomínio do símbolo. O símbolo, um sinal visível das realidades invisíveis,
pode ser entendida como uma civilização litúrgica, porque o símbolo vivenciado é um rito, e o rito cristalizado é o símbolo. Então, isso permeava toda a cristandade ali na Idade Média. Então, veja, ali a Idade Média a gente tem esse elemento de altíssimo apreço com a liturgia. Ali na Idade Média a gente tinha também essa cultura monástica, né, que começou assim a crescer muito com São Bento, né, e se estabeleceu mosteiros por toda a Europa, e o trabalho essencialmente do monge é um trabalho litúrgico. O ofício do monge é a liturgia. Esse símbolo, essa devoção ao céu pela liturgia. O ofício do monge é amar a Deus pela liturgia. Curiosamente, a gente usa a palavra ofício para o trabalho. O ofício é o trabalho, né? Tem o ofício do padeiro, que é fazer o pão, o ofício do dentista, né, que é tratar dos dentes, o ofício do professor, que é ensinar, e o ofício do monge, o trabalho dele é amar a Deus na liturgia, pela liturgia. Então, havia, sim, um extremo cuidado com a liturgia. A liturgia era a fonte de toda a cultura monástica. Então, se a gente tiver as artes liberais subordinadas a esse valor da liturgia, a gente vai conseguir ter esses mesmos resultados. Essa é a receita. Então, a liturgia, hoje entendida, não é somente cumprimento das regras, assim, não é seguir regras, não é isso. Porque senão é aquela... A gente cai naquela mesma exemplo, assim, da modéstia, de ficar forçando pessoas a se vestirem de uma maneira que elas não entendem aquilo. Então, veja, uma coisa interessante que eu separei aqui do Rui Marinho para citar para a gente, para entender isso, para a gente entender como os monges beneditinos estão absolutamente certos ao terem esse cuidado elevadíssimo com a liturgia. E como esse cuidado elevado com a liturgia derivou toda essa cultura medieval, e tendo o trivium e o quadrivium, as artes liberais, subordinados a isso, a gente chega na plenitude da cristandade ali, na educação, não em tudo. Hoje estamos falando só da educação. Para citar mais um exemplo, o Rui Marinho vai falar da missa. A missa, por si, ela tem valor infinito. Por si, ela tem valor infinito. Todos nós aqui, como bons católicos, sabemos disso. Mas o efeito da missa para nós depende de algumas disposições. Então, a missa, por si, ela tem valor infinito. Ela é a reatualização do sacrifício de Cristo na cruz. É o próprio Deus Filho se oferecendo em sacrifício a Deus Pai. Uma reparação perfeita, é o ato mais sublime, é o sentido de toda a história, de toda a existência da humanidade, é aquele momento do sacrifício de Cristo na cruz, e nós temos a oportunidade de estar presente diante disso, na missa. Isso é a coisa mais maravilhosa, assim, mais maravilhosa que existe. A missa é o centro do cristianismo. Era o centro da cultura monástica da Idade Média, é o centro da vida beneditina. Não só a missa, mas essa sacralidade da missa, o sentido da liturgia da missa ser cumprida com zelo, porque havia muita fé e devoção. Então, o culto litúrgico era para ser cumprido assim, com máximo zelo e devoção e piedade. Então, a minha maior tristeza com os nossos irmãos evangélicos que ainda não enxergaram isso puxa, eles não têm essa oportunidade única de estar diante da reatualização do sacrifício de Cristo. Foi o maior ato de amor de Deus, assim, que é feito na missa.
Então, a missa sozinha, por si, ela tem esse valor infinito, mas, para nós, o seu efeito depende de duas disposições. Tem duas classes de disposições, diz o Royo Marin na Teologia da Perfeição Cristã. Disposições externas e internas. Então, a gente tem disposições internas para a gente poder se beneficiar, assim, ter o máximo efeito, né, de participar de uma boa missa. Essas disposições internas são, a gente tem que estar em estado de graça, tem que se aproximar da Eucaristia com uma fé viva, com uma profunda humildade e espírito de reverência. Então, essas são nossas disposições. Então, o efeito da missa para a gente depende dessas disposições. Que esse aí já viram missa de corpo presente? Tem missa de corpo presente. Antigamente tinha isso. A pessoa morria, aí fazia a missa, o defunto lá no meio da missa. Fazia, né, o velório, fazia uma missa com o corpo da pessoa que ia ser velada presente na missa. A missa de corpo presente. Hoje a gente pode dizer que a esmagadora maioria das pessoas assistem missa de corpo presente. Só está o corpo lá, o espírito está longe. Elas não assistem missa verdadeiramente. E por isso o efeito daquela missa para aquela pessoa é muito pouco. É quase nada, assim. Infelizmente, por hábito, por costume. Então é missa de corpo presente, só está o corpo lá. A pessoa espiritualmente está morta, é um defuntão. Por isso que não tem o efeito. Mas não tem só essas disposições internas. Diz o Royo Marin que tem disposições internas e externas. E quais são essas disposições externas? É o bom cumprimento da liturgia. Então, quanto maior for o nosso zelo e devoção e cuidado com a liturgia, que é o ofício divino, maior vai ser o efeito da missa para a gente. Então, é óbvio, né? Não precisava nem citar o Royo Marin para justificar isso, mas não devemos fazer um circo, fazer uma algazarra, uma zona na missa, para querer fazer a missa animada, ou a missa que seja. Não é isso que temos que fazer. Porque isso vai fazer com que a gente perca o efeito. Diminua a graça que a gente obteria de uma boa missa com uma boa liturgia. Então, a missa tem que ter essa liturgia, e não só a missa, mas aí todas as outras coisas no entorno são desdobramentos da missa, desdobramentos da liturgia da missa e do ofício divino. Então, havia esse predomínio do símbolo, do culto à liturgia, dessa cultura monástica ali na Idade Média, e que hoje a gente deveria, na medida do possível, tentar trazer isso novamente para a nossa educação. Sem isso, não vai haver boa educação. Então, a boa educação é aquela que deriva diretamente de uma boa liturgia. Senão, não tem boa educação. Porque a fonte da nossa cultura, a fonte da nossa vida sobrenatural, a fonte da cultura é o culto. Olha, me mostre qual que é o culto de um grupo de pessoas que eu vou dizer como é todo o resto. Não tem um ditado? Mostra quem anda que eu vou te falar quem é. Deixa eu ver as pessoas com quem você está andando, que eu vou saber que tipo de pessoa que é. Me mostra o tipo de culto na sua missa, que eu vou te falar o tipo de pessoa que... Ou os frutos daquela comunidade, como ela vai ser. Eu escutei isso semana passada, por causa do... Olha com quem você está andando, tá vendo só? Então, e veja, nunca houveram pessoas que estudaram tanto, entenderam tanto, e rezaram tanto, e chegaram nos maiores graus de inteligência imagináveis e inimagináveis, como ali na Idade Média, onde a gente teve esse apogeu da cultura monástica, esse apreço pela liturgia, que é o trabalho do monge, e com as artes liberais subordinadas a isso. Esse tem que ser um elemento, assim, central na educação. Tudo tem que derivar da liturgia, da missa, dos ofícios. Então, a escola
eram anexas a um mosteiro, óbvio, né? Então faz todo sentido que essa escola vai ser boa, porque os monges sabiam rezar com profundidade, eles tinham uma vida de oração com muita profundidade, eles tinham esse trabalho litúrgico, eles tinham o culto das letras, né? Então, esse é um outro elemento aqui que eu queria contar para vocês. Esse tema é muito vasto e muito profundo, e aí daria para a gente ter muitas outras conversas sobre ele, e é um tema do qual eu gosto muito, eu tenho um particular apreço. Eu sei que a Edivânia também gosta muito, imagino que o Aldo também deve gostar muito, e mais outras pessoas aí do grupo. Elaine também? Você quer falar alguma coisa? Elaine também, então. E aí, para terminar essa parte do simbolismo e da liturgia, eu vou fazer aqui uma nova citação, uma nova e última citação, para a gente encerrar a nossa exposição, porque eu estou vendo aqui que já estamos a 1h e tanto, já cumprimos o tempo programado, né, para a nossa conversa. Então, essa é uma situação aqui que ele resume bem essa ideia de o quanto isso era importante ali nessa cultura monástica, na cultura medieval, e que fazia parte toda a educação. A liturgia é, ao mesmo tempo, o reflexo de uma cultura e o seu coroamento. Olha que legal isso, faz todo sentido do mundo. A liturgia é, ao mesmo tempo, o reflexo de uma cultura e o seu coroamento. Tal como no ofício do Santíssimo Sacramento, na composição da qual Santo Tomás certamente teve alguma participação, as sequências, os inumeráveis poemas que os monges escreveram coroam a sua teologia. A liturgia havia sido a finalidade da renovação da cultura monástica na época carolíngia, e dela foi o resultado. Ao longo dos séculos seguintes, é na atmosfera do culto e em meio a poemas compostos para ele que se realiza a síntese de todas as artes, da técnica literária e da reflexão religiosa, de todas as fontes de informação bíblicas, patrísticas e clássicas. No culto, todas as fontes atingem plenamente seu fim. Eram restituídas a Deus, em uma homenagem em que se reconhecia que dele provinham. A ação de graças, a Eucaristia, a teologia, confessio fidei, todos esses termos espremiam na tradição monástica aspectos dificilmente diferenciáveis de uma mesma realidade. Na liturgia, a gramática era elevada ao nível de uma realidade eterna, que os monges, associados aos anjos, começam a dar a Deus no coro de suas abadias e que continuará no céu. Na liturgia, de modo perfeito, conciliam-se o amor das letras e o desejo de Deus. Então, esse eu acho que é o elemento mais importante que deve ter numa boa educação cristã, católica, e que a gente deveria buscar isso. E foi essa exposição que eu fiz lá no Congresso, e que aí quem não pôde ir, está ouvindo agora aqui novamente. Então, pessoal, muito obrigado todo mundo por ter me escutado até agora. A gente vai encerrar a gravação e abrimos aqui para a gente conversar entre a gente, perguntas. Certo? Então, boa noite a todos aí.